Ok, então eu vou iniciar aqui a compartilhamento de tela. Deixa eu ver onde é que está a apresentação. Bem, todos estão vendo, eu acho que está sendo compartilhado, né? Então, prezados discentes, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aí, né? Iniciando nosso, né, o curso de especialização em informática aplicada à educação. Vocês são a sexta turma, tá? Então, aprendemos muito com as turmas anteriores, né? Muitos acertos, né? As coisas foram corrigidas e processo natural de aprendizado, né? Todos nós estamos aprendendo e, e o Instituto Federal fica em São João de Meriti, né? Na parte da Coelho da Rocha, quase, né? Direção a Nova Iguaçu, né? Então o Instituto Federal ele é um instituto destinado ao ensino, né, profissional e tecnológico, né, do Rio de Janeiro, né? Existem vários campos no Rio de Janeiro, temos em Niterói, temos Resende, e cada um às vezes tem um leque de especialidades, né? Então, São João de Meriti tem a parte de gestão de negócios, tem a parte de informática e a gente também está avançando na área, oferecer um ensino médio com, né, com especialização em informática e parte de eletricidade, né, parte de energias renováveis. Letramento, já esquecendo, né? Letramento também, nós temos, né, uma pós em letramentos, temos uma pós em gestão de negócios também. Então, né, uma parte é presencial e uma parte é remota, né, dependendo do curso. Então, a nossa proposta, né, particularmente deste curso de especialização em informática aplicada à educação, é a gente desenvolver práticas interdisciplinares de ensino, ou seja, não ninguém vai sair daqui especialista em programação, em robótica, mas nós vamos conhecer as ferramentas, né, técnicas de informática que podemos aplicar na educação. Tá? Então é interessante a gente saber como aplicar e quais são os prós e contras das ferramentas. Então, essa é a pegada desse curso. É claro, né, com pequenas variações. Às vezes tem alguém mais técnico que propôs um jogo que ensinava determinados requisitos de desenvolvimento de software. Muito interessante o mecanismo que ele criou para, né, para ensinar os requisitos de software. Então, é uma variedade de trabalhos que surgem aqui muito interessantes. Então, cada um tem uma especialidade. Não se preocupe que você não vai sair muito, né? Vai fazer algo totalmente radical para se adaptar ao curso. Na verdade, a direção que a gente tem que seguir é, né, as tecnologias educacionais que existem. Então, não tenho essa preocupação. Eu só, né? Basta você fazer um bom uso, né? E, claro, escrever bem o seu trabalho em relação, você está tentando usar isso na educação, que já é interessante, né? Um artigo bem escrito, TCC bem escrito, você vai passar para um curso. Tá? Então, né? Então, a gente tem, né, tem esse grupo de educação à distância. Né? Então, a gente trabalha com esse desenvolvimento das tecnologias digitais. Né? A gente vai utilizar as tecnologias digitais, né? E é bem vasto o leque, né? Como o uso, qual a implicância dela, né? A gente pode problematizar questões da formação, cibercultura,
políticas de tecnologias educacionais, e-learning, virtualização do conhecimento, ambientes imersivos de aprendizagem, né? Existe uma robótica remota, por incrível que pareça, né? A gente consegue remotamente montar circuitos e simular o funcionamento deles, né? E tem gente que, né, monta material e estuda a forma de ensino usando isso. O GeoGebra é um grande instrumento também. Nós tivemos trabalhos com o GeoGebra. Então, nós temos um leque muito grande de oportunidades de usar a tecnologia na educação. Tá? Então, eu, né, não se preocupe que cada um vai se encaixar, vai encontrar nesse vasto leque algo interessante, vai desenvolver e vai, né, prosseguir ali no caminho do conhecimento. Aqui é a foto até antiga, né, dos professores, né? Tem aqui o Bruno, né, o Gilvan, o Caio saiu, foi transferido. Tem também o Luiz aqui, né? Aqui eu acho que é o Daniel, o Rodner, nosso atual diretor, né? Ele vai ter, acho que daqui a pouco vamos mudar de diretor. Eu aqui atrás mais magrinho, né? Tempo, né? As roupas ficam apertadas, né? Leonardo também, Patrícia, Paulo está aqui também, Luiz, Marcel também saiu, né? Temos aqui o outro professor da área de assuntos Jair, né? Então, próximo diretor. Isso, Luiz é o nosso próximo diretor. Não sabemos quem é o próximo diretor de ensino, né? Mas provavelmente será alguém bem qualificado, não se preocupe. Tá? Então, já tem tempo essa foto, porque, né, é o pessoal que tocou inicialmente o curso. Então, lembrando para vocês, aqui nós temos nosso primeiro semestre, né? Nós temos esse início do primeiro bloco, nós temos duas disciplinas, a computação e pensamento computacional, com o professor Reginaldo, e ensino-aprendizagem na cultura digital, com o professor Gilvan, que está aqui com a gente. Né? Algum recado, Gilvan, para os alunos?
Perfeito, obrigado, Gilvan. Então, é, nós temos esse primeiro bloco, né, com essas duas disciplinas, né, que está planejado para durar 6 semanas. Tem o segundo bloco aqui, começando em 12 de abril até 24 de maio, princípio, né, com os sistemas entrarem logo, a gente vai manter essas datas. Se atrasarem muito, nós, a gente talvez até mexa nas datas. Mas o segundo bloco é a educação de ambientes virtuais, com a professora Rita de Cássia, né? E comigo também interfaces imersivas. Eu não sei se a professora Rita está aqui com a gente, né? Se quiser dar uma palavrinha. Acho que não. Problema de horário, né? Mas de qualquer modo, né? Vocês vão ter contatos com ela aí. Terceiro bloco, né? Começa em 24 de maio, em metodologia de pesquisa e educação, com a professora Maria Gabriela. A professora Maria Gabriela está aí, se quiser dar uma palavrinha, se apresentar. Obrigado, professora Maria Gabriela. Bem, a outra disciplina também nesse mesmo período é a produção de conteúdos educacionais, com o professor Gilvan, professor Paulo. Bem, professor Paulo, se quiser falar, o professor Gilvan, sobre essa disciplina, fique à vontade. A cenoura é depois ou eu boto a cenoura para uma Perfeito.
Ok, Gilvan. Realmente, assim, tanto aluno que às vezes passa que às vezes a gente não reconhece. Já fui parado na rua por um aluno, não me lembrava, assim, era uma vaga lembrança, mas ele falou comigo, sabia meu nome, e eu com vergonha de não me lembrar nem de que disciplina ele fez quando que eu ministrei. Mas é muita gente, né? Muito, muito aluno. Realmente, a gente tem que ter uma boa memória muito boa para a gente se lembrar de todos. Mas prosseguindo aqui, né? Então nós temos esse três, três blocos de disciplina no primeiro semestre. No segundo semestre, é claro, existe uma pausazinha aqui, né? Entre 5 de julho, né, até 8 de agosto, uma pequena pausa e começa o segundo semestre. Tá? Então, o segundo semestre já começa com essa abordagem de tendência em computação e ensino, essa é ministrado por mim e pelo professor Paulo, que está aqui, né? E recursos digitais da educação também, pelo professor Gilvan, né? Se quiser acrescentar alguma coisa, né? Ok. No bloco 2 nós temos uma disciplina de inclusão digital que varia um pouco de professor, né? E estou conversando com a pró-reitoria, com os outros coordenadores de pós, para achar algum professor fora do campus que se adeque a esse perfil. Nós tínhamos dois excelentes professores dessa parte de inclusão digital, mas eles saíram do campus. Um começou a fazer doutorado e ficou com uma sobrecarga muito grande, né? Outro também assumiu outra coordenação, então esses professores não puderam mais dedicar horas, né? Depois de transferidos horas a essa disciplina que é muito importante. Mas eu acredito que a gente vai conseguir achar um bom professor para né, para essa disciplina, né, até setembro, né? A gente vai chegar lá, vamos correr atrás para isso. Não se preocupem que ninguém vai ficar na mão. Temos também ética e direito digital, que é também muito importante, que é o professor João Emílio de Assis Reis. Eu não sei se ele está aqui no momento, né? Porque ele também tem problema de horário, essa parte da noite. Professor João, você está aí? Eu acho que não. Tá. Prosseguindo aqui, terceiro bloco é tecnologia de educação e sociedade. Professor Gilvan, de novo. Professor Gilvan, sempre presente aqui. Né? E a parte de elaboração de projeto. Né? Tá, tá errado aqui. Né? Coloquei errado, professor Gilvan. Epa. É. Tem mais adiante eu tenho um detalhamento maior dessa disciplina de elaboração de projeto. Ela começa no final do ano, tá? Mas é interessante alguns, né, que a gente vá pensando, né, que projeto que eu quero fazer, né, qual vai ser o TCC, né? Vá pensando na ideia, vai buscando uma referência, né, para quando chegar ao final do ano, você já tem material, já está com uma ideia mais fechada, já está conversando com o orientador já, para né, que esse processo flua de forma fácil, né? Não fica ainda na dúvida, afinal do ano, que não sei o que eu vou fazer, né? Vai pensando com calma, vai pesquisando algo que lhe interessa, né? Ligado a essas áreas, né? Nós temos alguns recados importantes, né? Então, verificar periodicamente seus e-mails, tá? Às vezes nós mandamos muitos e-mails
pelo AVEA para vocês sobre avisos, isso, né? Professor Paulo, deseja falar? Perfeito, professor Paulo. Nós vamos ainda falar um pouquinho mais sobre esse processo de elaboração de projeto. Vou continuar aqui a sequência do. Eu vou compartilhar depois esse documento, esse PDF com vocês, para que vocês olhem o calendário e vão acompanhando melhor, né, todas essas recomendações. Então, no dia 12 de março, como nós é planejado, nós teremos uma aula magna, então, né, com a doutora Rosema Soares, da Universidade de Pernambuco. Ela é especialista na área de tecnologia para a educação. Então, acho que vai ser muito proveitoso. A gente vai depois compartilhar o link desse Meet e vamos gravar aí, depois colocar para quem não pôde acompanhar ao vivo, poder acompanhar a apresentação da professora Vazel. Então, a gente está vendo já o horário, mas a princípio vai ser dia 12. A gente vai mandar depois um e-mail confirmando, né, com o link direitinho. Tá? Quem puder assistir, ótimo, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai colocar no YouTube e vai compartilhar o link.
ok? Prosseguindo aqui, né, mais alguns recados. Temos o prazo de trancamento das disciplinas, tá, até o dia 13. Então, importante também, você tá, é um curso, né, é um curso de novo, a gente está em curso EAD, mas tem que ser acompanhado, né, periodicamente, né, a cada um dia ou dois você dá uma olhadinha, vê se tem um aviso, se você está cursando a disciplina já se adianta, faz a leitura, olha para ver se o fórum está aberto, preenche o fórum, conta a pontuação normalmente na disciplina. Então a disciplina exige um cuidado aí, né? Não diria que diário, mas pelo menos dia sim, dia não, você dá uma olhadinha, dedicar algumas horas às disciplinas que você está cursando. Tá com algum problema? Sempre, né? Surge aí alguma coisa, alguma emergência. Se você puder trancar, né, pode trancar até o dia 13. É claro, é um curso EAD que não vou dizer que exija absurdas horas, mas exige um acompanhamento periódico do cigarro, principalmente no aveia, as disciplinas ali, para não perder nenhum subprazo de abertura de um fórum, fechamento de um trabalho, fechar um grupo, né, com seus colegas para começar o trabalho. Então, não dá para você ficar 2 horas, 2 semanas sem olhar nada, porque você pode perder alguma coisa. Alguns questionamentos que estão surgindo aqui nas mensagens. O Gilvan já está respondendo, né, que é o formato do TCC, né, pode ser um formato de monografia ou artigo. Perfeito, excelente, obrigado, Gilvan. Perfeito, obrigado, Gilvan. Outras perguntas, se vocês vão ter um e-mail institucional. Não, não, vocês não vão receber nenhum e-mail do FRJ. Então, a gente vai mandar periodicamente e-mails, né, via o AVEA, plataforma AVEA, com avisos, olha, não percam o prazo final do projeto, prazo final da entrega de trabalho. A gente escreve e manda, né, pelo próprio AVEA, que vai para o e-mail de vocês que foi cadastrado ali, o e-mail para receber as informações, né, que nós vamos mandar. Eu também tenho uma lista de e-mail dos senhores, que os professores todos do curso têm, para caso seja necessário mandar alguma coisa direta também, né? Marcar algum ponto, tá? Então a gente vai trabalhar com o e-mail que vocês forneceram na matrícula. A apresentação da Rosema será à distância. Ah, ok, o Gilvan está respondendo. Por agora é para olhar algum assunto que lhe interesse, que possa ser usado,
pesquisar trabalhos semelhantes para você ter um referencial teórico e lendo esse material que você acha mesmo e para você se empolgar e ver, poxa, isso é interessante, uma pesquisa disso, alguma coisa desse tipo. Né? Então é um trabalho mais de você ainda buscar, né, e pesquisar e ler algo que possa você colocar no seu TCC, né? Por enquanto, de forma tranquila, né? Isso é para final do ano, né? Então, não tem, é para você começar tranquilo, é claro, né? Não vai deixar para o final do ano começar, mas, né? Fazendo isso, né? Você, né? Pesquisando e tudo, chega no segundo semestre você já começa a ganhar corpo com a sua ideia e aí vai ser tranquilo, né? Chega ao final do, né? Na hora que tem a elaboração de projeto, você já tem algo escrito, já entra em conversas com os professores, né? Já tem um orientador, né? Então você já consegue, né? Concluir, né? Elaborar o seu TCC de forma tranquila, né? Só não deixar para a última hora. Você, começando devagar, você chega lá. Tá? Então, já foi falado acompanhar as disciplinas pelo CIGAR e Bodo com frequência, né? Eu vou compartilhar também o calendário das disciplinas da pós-graduação, tá? O calendário geral do FRJ, que é interessante saber, né? Período de férias, final dos períodos letivos, etc. E tem algumas regras aqui, claro, são regras chatas, né? Mas estão lá no regimento. Então, o aluno vai ser desligado do curso se tiver sido reprovado em ter disciplinas distintas ou duas vezes em uma mesma disciplina, né? O nosso curso é muito curtinho, são poucas disciplinas, né? Na verdade, são 6 bimestres e com 2 disciplinas em cada um, são 12 total disciplinas, né? Então, se o aluno já for reprovado em 3 disciplinas, ele já fica muito defasado. Ou seja, ele tem 18 meses para concluir e defender o seu projeto final, podendo ter mais 6 meses de prorrogação já a pedido do orientador. Então, se ele for reprovar em 3 disciplinas, ele já fica complicado dele concluir as disciplinas do TCC. Tá? Então, essa regra existe no regimento, eu coloquei bem claro para vocês, né, que é possível até o aluno trancar um bimestre, né, mas ele vai ficar, né, vai ter um estresse depois para ele concluir o curso no prazo, com a prorrogação. Consegue, tá? Basta não perder, né, o timing. Então, se ele tiver algum problema, ele consegue trancar e dar prosseguimento, pega o oferecimento das disciplinas depois, né, a partir da outra turma, até consegue, mas ele vai ter que correr atrás, entendeu? Mas não é um curso muito complicado de você, sim, acompanhar. Você acompanhando não vai ter muito estresse. Tá? É um curso remoto, você consegue muita coisa é, 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 que é atividade não síncrona, você consegue colocar no seu tempo vago as atividades, né, até a formação do trabalho que você consegue fazer. É só, claro, acompanhar com carinho e com bastante frequência as atividades que você vai fazendo no seu tempo livre que você consegue ter. Tá? Então, importante isso. Você tem que acompanhar lá, ali, como se fosse né, algo que você não pode deixar mais que uma semana sem olhar nada. Né? E, claro, tem o prazo máximo de conclusão do curso. Né? Existem algumas justificativas de doença, tudo que se leva ao colegiado do curso aí. Né? No caso aí, né? É o último caso, o aluno que sofreu um acidente, isso, aquilo, a gente consegue, né, levar isso aí ao colegiado e ganhar uma prorrogação. Tá? Mas a melhor coisa é você concluir logo. Né? Passou os 18 meses, vocês estarem lá pedindo o diploma e tá tudo concluído. Né? É sempre melhor, porque daqui a pouco o que acontece? Abre uma vaga de concurso, abre um processo de seleção e o aluno vai desejar já estar com o diploma já
com a defesa de tese, a ata assinada, já está com o diploma já sendo pedido, até sendo concluído. Então, a ideia é que vocês acompanhem com carinho ali o curso e vão lá fazendo as atividades para não ter muita correria, não ter problema. Bom, é claro, podem existir problemas, né, que nós não temos controle. E aí não tem jeito, né? A gente vai talvez ter uma prorrogação e talvez consiga, né, contornar esse problema, né? Então temos aqui a apresentação. Eu não queria passar a ler todas as emendas de todas as disciplinas aqui, né? Claro que eu acho que ou vocês vão ficar com fome, quem não jantou, ou quem já jantou vai ficar, né, querendo dormir, né? Então acho que não seria o caso de eu ler todas as emendas das disciplinas aqui, mas esse documento vai ser compartilhado com vocês, tá? Então tá aqui a ementa das disciplinas para vocês já terem uma ideia do que é, né? As duas devem daqui a pouco, em breve, estar abrindo no AVE, então o conteúdo dessas duas primeiras disciplinas em breve estará disponível para vocês começarem a ler, né? E as outras disciplinas também que vocês que vão ter, né? Tem aqui também, né? De todas as disciplinas aqui, tá? Então, vocês vão poder olhar com calma, tá? Tanto do primeiro quanto do segundo semestre. Ok? Fiquem tranquilos, tá? Elaboração de projeto, tem um aviso aqui, o aluno deve buscar o orientador. A gente vai fazer uma mecânica para elaboração de projeto, né? Onde nós vamos, o aluno vai poder tentar convidar, né, algum docente do campus para ser seu orientador, de preferência do corpo docente do curso, mas caso existam outros professores disponíveis também. E eu vou tentar ter encontros com vocês periódicos para ver quem está conseguindo, quem já está com orientador, quem não está, e conversando sobre a ideia de projeto aí com vocês, para que de repente você não consiga achar orientador porque sua ideia de projeto ainda não está sólida o suficiente para algum orientador se sentir confortável ali. Então a gente vai conversar para a gente conseguir alinhar as expectativas. Então, né? E claro, eu vou convidar alguns professores, né? Olha, o aluno tal está com ideia, você não tem interesse, né? Tudo vai ser na conversa. Mas de qualquer forma, eu vou tentar, né? Caso não haja aí match, a gente vai tentar virar né? O coordenador aqui vai tentar ser um cupido educacional, né? Tentar achar, né? O coordenador, o orientador do aluno, ou o aluno achar o orientador, né? Então, eu vou tentar buscar. Então, a gente vai ter alguns encontros aí. Mas é claro, se você já conseguir achar alguém se interessar, excelente, né? Você já tem uma ideia, à medida que o segundo semestre está começando, já tem uma pessoa já interessada em orientar, melhor ainda. Senão, a gente vai começar a trabalhar isso em alguns encontros. E aqui, nesse documento, estão aqui os professores do colegiado, né, do curso, e as linhas aqui de pesquisa e os projetos, tá? Tem o nome do professor, tem o e-mail aqui e tem o currículo Lattes para vocês poderem ir olhando com calma, à medida também que vocês se interessam em em algum tipo de trabalho, elaborar algum tipo de trabalho, vocês vão buscar aí alguém se encaixa nesse trabalho e já vão entrar em contato, tá? Não sem pressa, né? Pelo menos você já tem que ter alguma ideia já formada para você conversar com o professor, né? Não posso chegar e dizer, professor, o que eu faço? Não. Você chega, olha, eu estou com uma ideia dessa, pesquisei isso, olhei essa teoria. De repente, se eu fizer assim, é bom? Aí você procura o orientador. Tá? Então, aqui vocês vão mais ou menos ver quem se encaixa. Em amarelo aqui, a professora Vivian, ela está em licença maternidade. Então, no momento, ela está em licença, mas ela deve voltar a trabalhar, eu acredito que no segundo semestre. Então, já está aqui. O professor Fabiano também foi operado na licença, não licença maternidade, mas está em licença médica.
mas ele deve voltar em breve, tá? Ele é da área de inovação, incubadora, então também ele deve ficar disponível futuramente, tá? Então esse quadro aí, ele é o segundo passo. O primeiro passo é vocês começarem a buscar uma referências bibliográficas de algo que você teria um interesse para começar algum projeto, à medida que a ideia começa a ficar mais palpável, mais bem desenhada, né? Vocês olham os modelos de TCC que nós temos que vão ficar disponibilizados e vocês vão lá, perguntam, seria interessante isso, aquilo, né? E vocês começam a entrar em contato. Isso eu acredito que vocês possam fazer final do primeiro semestre, tá? Já buscar quem, né, já com uma ideia já mais ou menos desenhada, você buscar quem é que poderia orientar. Existem limitações, o professor Paulo está com vários orientados aí, está um pouquinho mais sobrecarregado na área de orientação, né? Eu estou orientando uma só pessoa, né? Mas eu estou com a coordenação que ocupa bastante tempo. Então, à medida que você tenta um, tenta outro e assim vai. A pessoa pode recusar porque ou não é a linha dela ou ela já está com muita sobrecarga e não vai conseguir fazer um bom trabalho orientando o discente. Então, não é pessoal isso, tá? É à medida que, né, a pessoa tem disponibilidade, é claro que vai ser um prazer orientar. Bom, fiquem tranquilos. Tente um, tente o outro, e é uma coisa normal, né? Tem alguns com mais disponibilidade, outros não. Isso aí não é um problema, né? Você receber, ó, oh, falei com fulano, está ocupado, outro tá, mas de repente você tenta outro, né? E você consegue. Não desista, tá? Porque não é pessoal. É muito mais em função da carga que os professores têm com, né? Isso eu vou ver, nem, olha só, confesso, Eduardo, para você, né, que eu ainda não sei a quantidade de orientados de cada um dos professores do campus, apesar de eu ser coordenador, né? Mas eu vou conversar com eles e a gente vai, né? A gente vai tentar alinhar isso aí, tá bom? Tá? Então, por enquanto a gente estamos divulgando, mas vocês primeiro têm que montar a proposta de vocês, né? Então tem que ter referência bibliográfica, né? Não é só ter a ideia, mas você olhar, né? Buscar realmente um referencial teórico da ideia que você tem, olhar os últimos artigos desse assunto, tá? Que é, né? Qual a tendência daquele ramo. Aí você começa a pensar, poxa, eu tenho muita experiência nisso, então se eu pegar isso e usar isso aqui, pode ser algo interessante? Opa, aí já começa a desenhar a sua ideia. Tá? Você tendo sua ideia, aí o segundo passo, você buscar um orientador. Né? Isso pode ser, é volátil, de repente a gente está orientando, alguns defendem já o TCC, o professor fica com mais tempo livre, então isso varia com o tempo. Excelente, Paulo, obrigado. Então é isso, assim que eu queria conversar com vocês. Eu vou compartilhar esse PDF, tá? Eu acho que tem aqui um panorama, né, do que a gente tem do curso, os avisos principalmente, né? E é isso, eu vou interromper o compartilhamento, ok? E outro ponto que eu quero também ressaltar, né, é que
a abertura do Avea e do Cigarro, tá? Então vocês acompanhem com muito carinho. Já falei umas 4 vezes isso. Vou falar pela quinta vez. Acompanhem muito bem a matéria sendo disponibilizada no Cigarro, né? Das disciplinas que estão sendo oferecidas, que vão estar nesse documento. E olhe no Cigarro. Estou realmente corretamente matriculando a disciplina? Está aqui? Se não está, tem algum problema. Se eu sou da turma de 2026, eu tenho que estar no primeiro bloco ali. Tá? Se não está, levanta a mão. Eu tive um caso de um aluno no ano passado que ele falou que não estava matriculando disciplina. Não estava no AVEA, no ambiente virtual, a disciplina tal. Mas a disciplina encerrou há 8 meses, gente. Foi oferecida, lançou-se nota, trabalho, e ele estava reclamando que ele não estava no AVEA. Por se ele não está enxergando o material da disciplina que ele estava matriculado oficialmente, que estava no calendário, fica um pouco difícil a gente fazer o quê? Né? Dar a disciplina de novo para ele? Só assim, porque não tem como eu voltar atrás. Então, qualquer problema que vocês tenham emperrados, é, vocês avisem. Essa matrícula no CIGAR, né, eu vou verificar. Né? Eu também não tenho o número de matrícula de vocês, tá? Eu tenho só a lista dos alunos. Mas eu acredito que isso está sendo resolvido. Conforme eu falei inicialmente, talvez nem todo, falei muito nisso e nem todos estavam aqui, é o seguinte, nós temos um gargalo muito grande na disponibilização desses recursos computacionais no início do período. Tá? Não é culpa da informática, gente, calma, a culpa é sempre da informática, não é. É a quantidade de funcionários técnicos que sabem operar o sistema no início de cada período. Né? É um cadastro de pelo menos, né, sei lá, né, 200 alunos por campus. Né? E montagem de não sei quantas disciplinas em cada campus, de cada curso. Isso sobrecarrega os sistemas do FRJ. Então, temos esse gargalo, a gente, infelizmente, eu admito, né, é um gargalo mesmo. O que eu ressalvo tá com problema ainda, a gente repensa nos prazos aí para não ter nenhum prazo de corte de entrega de trabalho de última hora que pode prejudicar os alunos, tá? Então a gente está acompanhando isso sem problemas. Gilvan?
Perfeito. Vou pedir. Tá, eu vou conversar com a Amanda.
É muito bom esses complementos aí, Paulo e Gilvan. Agradeço aí. Bem, a gente está aqui já, né? Já acabei aqui em termos do documento, só estou com esse dever de casa de mandar essa apresentação para vocês, né? Junto com o calendário. Vocês têm algo a acrescentar, gente, para a gente poder encerrar? Deixa eu parar aqui a